Queridos amigos, queridas amigas, é com grande alegria que iniciamos mais um Evangelho online pelo Grupo Espírita Casa do Caminho, que é localizada na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil. E antes de iniciarmos o nosso Evangelho, cabe uma breve explicação sobre o mesmo. Ele é dividido em 4 partes, a saber, agora, essa parte que eu inicio é a abertura. É o momento de nos conectarmos. É o momento de voltarmos para o nosso interior, sentindo o pulsar em nosso coração. É o momento de tirarmos as nossas preocupações das nossas mentes, de nos livrarmos das ansiedades, das tensões, das adversidades e nos conectarmos ao nosso Mestre Maior. Após a abertura, é o momento então da palestra, onde o nosso amigo Higino trará o tema Pobres de Espíritos e Espíritos Pobres. A palestra será o momento da exposição sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos assimilar os ensinamentos e procurar vivenciá-lo em nosso dia a dia. O terceiro momento é o momento das vibrações, onde nossa amiga Monique nos ajudará, incentivando-nos a doar aquilo que temos de melhor, através do nosso pensamento, das nossas energias amorosas, onde nós mentalmente vamos acompanhando conforme vão sendo proferidas. E, por fim, a Ana, então, será responsável pelo encerramento, que é o momento, então, da gratidão por tudo que recebemos. É o momento de agradecermos os nossos benfeitores espirituais pelo envolvimento de amor, pelo envolvimento de carinho, para que tenhamos a confiança e a esperança contínua em nosso cotidiano. Então, amigos, vamos agora buscando um lugar confortável em nossa casa, uma posição em que possamos relaxar, para aqueles que se sentirem à vontade fechando os olhos e fazendo uma respiração contínua e relaxante, tirando da mente todos os pensamentos negativos, todas as tensões, os afazeres futuros, e se conectando com o aqui e o agora, levando o pensamento ao Pai Maior, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores espirituais, que tanto nos ajudam, nos acolhem, a Itaporã, ao mentor espiritual da Casa do Caminho, e assim ao nosso Mestre Jesus, que com seu olhar doce, o seu abraço envolvente, vem até nós, dizendo: continue, amigo, tudo é possível. E com esse sentimento de gratidão, de ternura em nossos corações, vamos envolvendo o higiene, em amor, em bênção. E com toda essa alegria em nosso coração, vamos dando início ao nosso Evangelho de hoje, felizes em nosso refletir, felizes em nosso caminhar. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre.
O nosso evangelho de hoje nos remete a uma reflexão especial sobre os itens 11 e 12 do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E nessas duas mensagens, referentes ao item 11 e 12, nós vamos encontrar orientações de o espírito de Lacordaire e o espírito de Adolfo, bispo de Argel. E, inicialmente, Lacordaire nos faz lembrar que nós, muitas vezes, elevamos altares ao orgulho e, por isso, aos poucos, nós vamos esquecendo a moral cristã, os valores que foram trazidos por Jesus até nós, e nós vamos nos distanciando, né, ao longo das nossas caminhadas aí evolutivas de todos esses valores. É necessário, então, que nós retomemos e nos reaproximemos de Jesus, retomando a nossa caminhada, ouvindo a mensagem transmitida pelo Cristo, que é justamente o enviado de Deus, e também procuremos escutar a mensagem trazidas pelos Espíritos, a fim de que nós possamos nos transformar, e nos orienta a desenvolver a caridade para combater o orgulho. Por outro lado, o bispo de Argel nos faz lembrar que nos momentos de dificuldade nós não devemos nos queixar e não devemos também culpar a quem quer que seja pelas dificuldades que atravessamos. Muitas dessas dificuldades, diz o bispo de Argel, que foram de responsabilidade nossa em todas essas existências que nós atravessamos. É natural, então, que na atual existência nós enfrentemos algumas dificuldades, mas nós temos a possibilidade de enfrentá-las se nós também procurarmos exercitar a caridade. E assim, nós vamos compreender melhor quando Jesus se refere, né, a os pobres de espírito como aqueles que têm um espírito de humildade, a humildade em espírito, melhor dizendo. E para esclarecer um pouco mais, nós vamos procurar definir a humildade justamente, né, relacionando-a com tudo aquilo que ela não é, ou com o seu antônimo, que é o orgulho. E nós vamos perceber que a humildade não significa agressividade, a humildade não significa julgamento, a humildade não está relacionada a intromissões, a revoltas, né? E para ilustrarmos ainda mais o que representa essa humildade nos termos trazidos pelo Evangelho e segundo as orientações dos Espíritos que nós acabamos de citar, nós nos remetemos ao romance Paulo e Estevão, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, e especialmente sobre uma passagem do romance, logo no início, em que Emmanuel relata a relação entre Jochebed, Gesiel, que seria conhecido futuramente como Estevão, e Abigail, que eram seus dois filhos. E relata então Emmanuel que, certa manhã, Jochebed, que era judeu, se dirige ao mercado central da cidade de Corinto. E, neste caminho, ele encontra com vários tribunos romanos e estabelece algumas relações difíceis com esses tribunos, sofre humilhações, ele sofre agressões físicas e acaba sendo preso e tem uma sentença que corresponde à perda da sua propriedade.
E Jochedeb, revoltado, retorna à sua casa e toca fogo na propriedade do questor romano, que era seu vizinho. E com essas atitudes de revolta, com esse exacerbar da sua raiva, né, ao desenvolver da sua ira, e envolvido num extremo orgulho, Jochedeb, então, cria uma série de outras situações difíceis, não só para ele, como para toda a família. E ao relatar tudo o que ele tinha feito aos filhos, Jesiel e Abigail, os dois têm um outro comportamento. E questionam ao pai justamente se ele não poderia ter exercitado um pouco a humildade, se ele não poderia ter se calado diante dessas humilhações e ter feito algumas reflexões para que a sua vingança ou a sua reação não fosse tão violenta e trouxesse, como trouxe a toda a família, uma situação de maior dificuldade. E lembram a Jesiel e Abigail que a mãe deles, que havia desencarnado, nos momentos de dificuldade, buscava oração. E eles citam justamente uma passagem de um salmo, né, que nós com certeza já ouvimos, e relatam no romance justamente que a mãe utilizava esse salmo, né, nos momentos mais difíceis, e dizia aos filhos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E nós percebemos nessa simbologia que nos é trazida, tanto pelo Salmo como pelos relatos de Emmanuel, que nós podemos fazer ainda algumas reflexões mais profundas a respeito da nossa relação com a humildade. E a Lírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas de Jesus, ele vai nos esclarecer que a humildade, inicialmente, deve ser associada a uma ação. Não significa passividade. Quando nós estamos enfrentando algumas dificuldades na nossa caminhada evolutiva, nós temos justamente a lembrança daquele sermão do monte em que Jesus profere as bem-aventuranças. E bem-aventurado significa, segundo o Alírio, uma confiança, uma atividade, um convite à ação, demonstrando aí nos dizeres de Jesus que todos nós temos uma obrigação para conosco quando nós nos encontramos em dificuldade, que é justamente nós lutarmos para vencer todas essas dificuldades, ou para nós nos libertarmos dessas dificuldades. E para isso, nós precisamos exercitar a humildade. Uma segunda reflexão a respeito da humildade trazida pelo Alírio é a ideia de aprendizado. Para que nós possamos justamente enfrentar todas essas dificuldades da nossa caminhada evolutiva, nós devemos nos colocar na posição de aprendizes da vida. E lembramos então a mensagem do Evangelho em Mateus, quando Jesus nos faz um convite: vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E justamente Jesus está nos convidando a nós nos aproximarmos dele, tá? Nos aproximarmos com a finalidade de nos aliviarmos desses fardos que trazemos da nossa caminhada evolutiva. E são fardos, como colocaram os Espíritos no Evangelho, que foram construídos por nós, foram, né, ao longo do tempo, se acumulando. É natural que hoje nós tenhamos fardos pesados, porque em muitas existências, e mesmo na nossa atual existência, nós não queremos nos aliviar deles, né?
Nós não queremos resolver essas dificuldades que são apresentadas. E nos diz o Alírio que existem pessoas até que não querem fardo nenhum na sua caminhada. Né? E ao longo, né, de um tempo, nós desenvolvemos uma preguiça mental, como coloca o Alírio. Né? Nós não nos esforçamos nem para fazer reflexões de como é que nós podemos modificar essas situações. A vida em si, ela não é difícil. O que é difícil é a maneira como nós vivemos aquilo que nos foi trazido por nós mesmos, seja em função das nossas atitudes num passado distante ou mesmo num passado muito próximo a nós. E se nós nos esforçarmos um pouco, pelo menos para fazer algumas reflexões, nós vamos conseguindo clarear, sair um pouco da sombra, né? E clarear a nossa caminhada. E é justamente este um terceiro sentido da humildade. Nós temos um convite do Cristo para que nós nos aproximemos dele, a fim de que tenhamos o nosso fardo aliviado. E como é que nós podemos aliviar o fardo? Nós precisamos, então, aprender com ele, que é humilde, né, e é manso. Ou seja, Jesus nos traz aí a ideia de mansuetude, de calma, né? Para que nós possamos enfrentar as dificuldades, nós precisamos conhecer um pouco melhor sobre as verdades que estão presentes no Evangelho. Mas nós não podemos nos atropelar nesse conhecimento. Se o nosso fardo ele é muito pesado nos dias atuais, a nossa tarefa é torná-lo um pouco mais leve. E como é que nós vamos tornar o nosso fardo mais leve? E o Alírio, ele nos orienta, então, nós fazermos exercícios de amorosidade. Este conhecimento das verdades do Evangelho significa um contato com as leis divinas. E neste contato com as leis divinas, nós aprendemos, não é, que toda a nossa existência ela tem uma lógica, que todas as situações que nós experienciamos hoje, elas têm uma função na nossa caminhada evolutiva. E aos poucos, então, nós temos um contato com também uma lei, né? Uma lei divina que é a lei de amor. E se nós temos uma lei divina que nos orienta a esta amorosidade, nós vamos aos poucos desenvolvendo o que é chamado de auto-amor. Né? Como filhos de Deus, que é o puro amor, todos nós fomos criados com essa centelha divina e trazemos em nós, né, essa semente de amorosidade. Então nos cabe, né, estudando, procurando conhecer essas verdades escritas no Evangelho de Jesus, como desenvolver esta amorosidade. Como é que nós devemos nos querer bem? Como é que nós devemos afastar-nos de algumas condutas, de algumas ideias que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento e substituir, né, essas ideias por ideias de amorosidade para conosco, ideias mais otimistas, ideias mais confiantes, né? Ideias de superação, é aquela ação que nós falamos inicialmente quando nós nos referimos à humildade. E desenvolvendo esta amorosidade, conosco, nós conseguiremos aos poucos desenvolver a amorosidade com aqueles que estão ao nosso lado, que são os chamados nossos próximos. Né? Esta nossa conduta amorosa, ela também nos fará desenvolver a autoaceitação. Nós vamos compreendendo, né, que somos seres imperfeitos, mas, né, essas imperfeições elas podem ser trabalhadas ao longo da nossa existência. Nós trazemos limitações e nós temos que respeitar essas limitações.
Nós aprendemos que a natureza não dá saltos, então nós vamos nos modificar aos poucos, de acordo com os nossos esforços, com o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada evolutiva. E isso nos permite fortalecer a nossa autoestima. Nós vamos desenvolver, então, a autovalorização. Nós somos seres criados por Deus, trazemos em nós valores, sentimentos que precisam ser desenvolvidos. E nós temos capacidade, nós temos recursos suficientes para desenvolver todos esses sentimentos que poderão nos retirar da dor, nos retirar do sofrimento. Se nós tivermos aí, principalmente, né? Ou se nós desenvolvermos principalmente a humildade. E assim nós vamos reconhecer, né, que as dificuldades, né, as dores, as chamadas provas ou expiações que se apresentam na nossa caminhada evolutiva, elas não são limitações, elas não são feitas ou colocadas por alguém, ou são colocadas de uma forma proposital, né? Mas elas devem ser encaradas como bênçãos que nós recebemos, e bênçãos que nos levarão a fazer essas transformações necessárias para que nós sejamos pessoas mais felizes. E vamos também desenvolver, assim, o autorrespeito. Nós reconheceremos, né, que somos pessoas limitadas, nem sempre nós acertamos, nós vamos aprender com os nossos acertos, nós vamos também aprender com os nossos erros, e nós devemos também colocar alguns limites às demais pessoas. Existem aí, né, também pessoas que estão ao nosso lado e que vão sempre nos apontar as dificuldades, não é? Quando nós estamos muitas vezes em queda, quando nós estamos chegando ao chão ou quando nós estamos estirados no chão, muitas vezes nós não encontramos ninguém que nos dê a mão, não é? Nós encontramos somente os acusadores, aqueles que, né, vão comentar a nossa queda, mas dificilmente nós encontramos alguém que nos estenda a mão para que nós nos levantemos. E nós precisamos exercitar, então, o autorrespeito. Respeitar as nossas limitações, mas também colocar um limite a todas essas condutas alheias que não contribuem para a nossa evolução. E assim, nós passamos por uma última etapa relacionada ao exercício da humildade, que é colocá-la em prática, né? É vivenciá-la, é exercitar esta humildade no nosso dia a dia, junto ao nosso grupo familiar, junto ao nosso grupo de trabalho, junto, né, aos demais grupos sociais em que nós estamos inseridos. E assim nós vamos aprendendo melhor como é que podemos empregar todo este conhecimento que é trazido pelo Evangelho, que os espíritos amigos procuram esclarecer melhor ainda. E para nós finalizarmos, nós percebemos aí os benefícios que o desenvolvimento, né, da humildade nos traz, num relato que a Joana de Ângeles faz no livro Francisco Sol de Assis, e ela nos traz uma comparação de todo o envolvimento, né, que Francisco de Assis ele provoca com as suas energias humildes, né, em nós. E ela nos diz que ele se aproxima, ela relata num capítulo, que quando ele se aproxima de nós, nós temos um arrebatamento imediato. Nós não conseguimos ficar paralisados, né? Nós somos envolvidos por esse sentimento de humildade, por essas energias de humildade, e nós nos deixamos envolver, nós nos entregamos inteiramente a ela. E é como se nós abríssemos uma janela nos nossos lares a cada manhã e nós permitíssemos a entrada de uma luz, de um sol que nos aquece
e que nos transmite uma energia boa e que nos preenche de alegria por todo esse dia. Né? Esta presença de Francisco de Assis e as suas energias, né, humildes, elas nos fazem crescer, elas não se impõem a nós e não nos fazem sentir menores diante da grandiosidade que foi Francisco de Assis, mas ele silenciosamente conversa conosco, ele escuta as nossas dificuldades e nos incentiva a caminhar de acordo com as nossas possibilidades. Não nos impõe uma conduta, não nos exige sermos aquilo que nós ainda não conseguimos ser, mas ele aguarda que nós possamos fazer algum movimento nessa nossa transformação interior. E esse sentimento de humildade que é trazido por Francisco de Assis não nos deixa conformados em simplesmente receber, né, esses seus benefícios, mas em multiplicá-los em gestos de amorosidade. É um amor que não se conforma, como ela diz, em simplesmente ser amor, mas é um amor que sente a necessidade de se multiplicar. E esta humildade, então, ela nos promove a ações de caridade. E quando nós nos encontramos envolvidos em todos esses sentimentos, né, de humildade trazidos por Francisco de Assis, nós nos sentimos mais seguros. Nós sentimos que somos sempre amparados por Ele e que Ele sempre está nos acompanhando na nossa caminhada evolutiva. E, portanto, desaparecem aqueles nossos medos, desaparecem as nossas dúvidas. Ela nos coloca, Francisco de Assis, como este amigo de pés descalços, que sempre está nos visitando e que não se cansa de nos auxiliar. Né? Ele, apesar de todas as atividades, ele tem sempre um tempo para entrar em nossas casas e nos deixar esta luminosidade como um sol perene, um sol que nunca se apaga. Né? E quando ele vai, nos deixa um sentimento de saudade, que só pode ser suprido com um exercício também da humildade, um exercício da caridade para com todos aqueles que estão mais próximos a nós e mesmo aqueles que estão distantes, aqueles que são desconhecidos e que muitas vezes nos pedem um gesto de carinho, que nos pedem também uma ação de caridade. É assim, então, que nós percebemos quando Jesus nos convida, né, a uma ação para que nós nos libertemos dessas dificuldades. Ele nos aconselha a desenvolver esta humildade de espírito, mas também desenvolver a riqueza da amorosidade. Nós, então, podemos dizer, bem-aventurados são aqueles que são humildes em espíritos, mas ricos em amor. É assim que nós encerramos o nosso Evangelho, pedindo outra vez a Jesus que nos oriente e nos ampare em todos os dias da nossa caminhada. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados do mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões, em todo o planeta. E em especial nesse momento que atravessamos,
a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas. Vibremos muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos e discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades. E para todos os necessitados que agora veem em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares. Principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem, perseverança para todos nós e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, concluindo o nosso evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.